Tem um assunto que está agora bem na moda, né? O pessoal está comentando aí, está em voga, que é a possível participação da Ferrari na Fórmula Indy. Eu, amante de automobilismo, confesso para vocês que ficaria muito animado de ver a Ferrari participando. Nesse vídeo eu vou linkar para vocês vários motivos, detalhes, números que muita gente talvez desconhece do porquê a Ferrari vai correr na Fórmula Indy em 2022. O primeiro motivo é um motivo até circunstancial, que é a questão do budget cap, né? O limite de orçamento da Fórmula 1. A gente sabe que a partir do ano que vem esse orçamento já foi limitado, ele começou com uma limitação de até módicos, meros 175 milhões de dólares, mas a gente sabe que a Ferrari tem um orçamento muito maior do que isso e eu vou entrar nesse detalhe. Mas deixou de ser 175, passou para 145, 2022 vai ser 140, 2023 135. Ou seja, a Ferrari tem um pequeno bom problema nas mãos. O que fazer com o restante do orçamento que ela tem? Se ela só pode gastar 145, mas ela tem um pool de dinheiro, estimas, até porque a Ferrari é muito sigilosa com relação a esses dados dela, mas estima-se que ela tenha na média ou um pouco mais de 400 milhões de dólares por ano para gastar com a Fórmula 1. E, segundo a Motoring Research, eles estimam que só de um dos patrocinadores da Ferrari, a Ferrari deve conseguir por ano mais ou menos 255 a 285 milhões de dólares. Esse patrocinador, todo mundo conhece, Philip Morris. Para quem não conhece Philip Morris, com certeza conhece Marlboro. Ou seja, um único patrocinador, que inclusive até como curiosidade, a Philip Morris na prática é a title sponsor, né? Assim como a BWT é da Racing Point, assim como a Aston Martin, por enquanto, né, é da Red Bull, ou seja, Aston Martin, Red Bull Racing, ou BWT, Racing Point, enfim. A Ferrari também tem. A Philip Morris é a patrocinadora principal, a title sponsor. Mas pelas leis do automobilismo, da FIA e tantas outras coisas, a gente sabe que produtos de cigarro, tabaco, etc., não podem fazer propaganda na Fórmula 1. Então, o nome da Philip Morris ou da Marlboro não aparecem, tá? Então, obviamente, o nome da Ferrari, do time Ferrari, é escuderia Ferrari normal. Mas todo mundo sabe que existe um grande patrocínio no carro e nas roupas dos pilotos escrito Mission Win Now. E isso é, de uma forma, entre aspas, mascarada da Philip Morris colocar ali sua marca. Mission Win Now é uma marca e um projeto da Philip Morris para desenvolver outras técnicas e coisas avançadas, etc. Mas na prática é o patrocínio deles. Então, obviamente, existe uma pilha de dinheiro, esses 400 milhões de dólares, que a Ferrari precisa dar uso, senão também, obviamente, ela vai perder esse patrocínio, porque não vai fazer sentido a Philip Morris dar 250 e poucos milhões de dólares por ano se existe uma limitação de gastar 145 mais algumas coisas, porque, obviamente, o limite de orçamento que a Fórmula 1 está impondo não é para tudo, né? Algumas coisas ficam de fora desse número. Mas mesmo assim, sobraria ainda muito dinheiro. Então, existe uma urgência do lado da Ferrari de dar uso a esse dinheiro. O motivo principal, né, destacado pelo Mattia Binotto, que é o chefe de equipe da Ferrari, é de que existe uma dívida e uma obrigação social com os funcionários da Ferrari. Porque, claro, se vai ter uma limitação de orçamento, muita gente teria que ser mandada embora. E a Ferrari não quer ir por essa linha, então ela quer dar uso ao dinheiro e uso aos mecânicos, funcionários todos que não vão mais poder participar do circuito da Fórmula 1. Vão ter que funcionar, vão ter que trabalhar para alguma outra coisa. E obviamente a gente percebeu nas últimas semanas uma série de dicas e insinuações de que isso pode vir a acontecer mesmo, né, da Ferrari participar da Indy. O Mark Miles, que é o presidente e CEO da Penske Corporation, do Autódromo de Indianápolis e da Fórmula Indy, dentre outras coisas, deu uma declaração dizendo que ele não tinha nada a comentar. E a gente sabe muito bem que quando alguém diz que não tem nenhum comentário a fazer a respeito é porque tem alguma coisa rolando. Não, ele já negaria ali de primeira, como por exemplo o Toto Wolff fez com relação a ele assumir, né, a Aston Martin ano que vem, ou for, ele já pode vir a acontecer, claro, mas ele já vetou, dizendo não, isso não tem cabimento, não faz sentido, eu não vou para lá, eu continuo na Mercedes. Então, Mattia Binotto, obviamente, deu uma declaração dizendo que ele tem uma responsabilidade social, a Ferrari tem uma responsabilidade social com os seus funcionários, então de que ele está, sim, ativamente olhando outros programas ao redor do mundo. A declaração dele, inclusive, dizia o seguinte:
A gente começou a avaliar programas alternativos e eu posso confirmar que a gente está olhando para IndyCar, que é, neste momento, uma categoria muito diferente do que a Fórmula 1, mas que vai se tornar muito próxima com a mudança do regulamento para 2022 e a introdução dos motores híbridos, como é o caso dos motores da Fórmula 1. Claro que ele também disse que ele está também observando as corridas de endurance, mundo afora e outras séries, outros campeonatos, mas que ele vai tentar, obviamente, tomar a melhor decisão. Existem alguns fatores que eu queria deixar aqui para vocês, essas coisas de bastidores, do porquê que eu acho que a Ferrari vai estar na Indy. Se ela vai estar ou não no WEC ou outras, corridas por aí, IMSA, ou seja o que for, não sei, mas com relação à Indy, é muito provável que a gente vai ver um carro da Ferrari em 2022. Primeiro porque Mark Miles e Mattia Binotto já se conhecem, já têm um contato, já conversaram. Inclusive, eles estavam juntos quando o Roger Penske comprou a Indy ano passado. Então, no evento na Itália, eles estavam todos juntos conversando. Talvez aí começou a faíscazinha da ideia. E aí começam algumas coincidências. Philip Morris, marca Marlboro, patrocinou por muito tempo e ainda patrocina a Ferrari. A mesma coisa aconteceu com o próprio Roger Penske. Então, quando ele corria, desde 1990 até 2009, ele foi patrocinado pela Marlboro também. Além disso, o Roger Penske também foi membro do board da Philip Morris por muito e muito tempo. E na sua saída ele colocou uma pessoa ali que na prática é ele, alguém para representar ele dentro ali do board, chamado Lúcio Noto. Ou seja, Roger Penske, que manda na Indy, é o dono, tem uma presença muito forte na Philip Morris e que por sua vez tem uma enorme presença e influência na Ferrari. Preciso juntar os pontos aqui, acho que está claro, né? Além disso, a Ferrari tem outros patrocinadores, claro que não é só a Philip Morris, mas, por exemplo, para citar um, a Shell é uma empresa que patrocina fortemente a Ferrari, né? Tem um peso muito grande dentro da marca e também tem uma presença forte na Indy, com a marca tanto da Shell, mas especialmente com a Pennzoil, que é uma marca muito forte nos Estados Unidos. Então, obviamente, junta tudo isso com o fato de que, claro, eu imagino que a Indy adoraria ter a Ferrari. Isso traria uma projeção internacional para a Fórmula Indy, que talvez hoje ainda não tem. Indy, claro que é conhecida por muita gente mundo afora, mas não tem a mesma abrangência, nem de longe, da Fórmula 1. E isso aumentaria essa projeção mundo afora. Com certeza, algo que a Indy se interessa. Uma observação, talvez aqui até um parênteses. Ano passado, a Porsche teve em conversa com a Indy, então esses foram rumores que talvez não foram confirmados, mas muita gente dizendo que isso de fato aconteceu. A Porsche estava em conversa, em negociação com a Indy, justamente para que a motorização dos carros passasse a ser híbrida, porque a Porsche tinha um interesse em entrar na liga. No momento da conversa, a Fórmula Indy disse que não tinha interesse, que não ia mexer, que tinha que deixar do jeito que está, mais simples e tal, mas enfim. Aí a Porsche pulou fora, falou, bom, então não tem interesse. O mundo está indo para a linha da combustão com motores elétricos, ou seja, motores híbridos, mas se vocês não vão para esse caminho, então a Porsche não tem interesse em entrar na liga. Agora, com motores híbridos e pescando talvez aí um peixe também enorme, muito grande, né, com a Ferrari, é até talvez um chamariz para outras marcas, como por exemplo a Porsche, entrarem na Fórmula Indy também. Outro ponto que é interessante é que já existe uma marca, claro, talvez não tão grande quanto Ferrari, Porsche, competindo de certa forma na Fórmula Indy, né? McLaren teve aí a participação do Fernando Alonso e teve muita mídia, e eu tenho certeza que a liderança da Ferrari viu isso. E ainda tem um outro agravante, né? Com essas projeções da McLaren, quando ela correu a Indy 500 com o Alonso, enfim, ela ainda tinha um patrocinador como o master patrocinador também do mundo do tabaco, a Vuse. Ou seja, para quem é da Ferrari e da Philip Morris, olhar uma outra equipe de Fórmula 1, McLaren, um patrocinador de tabaco, né, de coisas relacionadas a tabaco, correndo na Indy, tendo aquela projeção, aquele marketing em cima, junto com o Fernando Alonso, claro que isso fez alguém mexer os pauzinhos. Claro que isso incomodou muita gente dentro da Ferrari e da Philip Morris. E até outro dado interessante, a Philip Morris é dona, para quem não sabe, da Juul, que é aquele vape, né, muito famoso, inclusive acho que é uma das marcas mais conhecidas aí para quem gosta de usar vape. Eu particularmente torço muito para que a Ferrari esteja na Fórmula Indy 2022, acho que isso vai acrescentar um sabor, um tempero muito legal para o campeonato, vai mexer muita coisa, vai provavelmente atrair outros fabricantes a entrarem na liga, acho que isso só faz o automobilismo crescer, ter fabricantes de peso, né, fabricantes
como uma Ferrari, mesmo que a Ferrari não entre, tá? Fazendo chassi, nada disso, até, enfim, acho que provavelmente não vai ser o caso, ela vai entrar só desenvolvendo o motor, talvez nem sei se desenvolvendo a sua própria equipe do zero ou adquirindo uma, como a própria McLaren fez, né? Injetando muito dinheiro numa equipe já existente para que a equipe ficasse no nível que a McLaren quisesse. Mas, enfim, eu acho que existem muitos ingredientes, muitos fatores políticos, né, e entremeados aqui para fazer isso acontecer. Em termos de timeline prático, é totalmente viável para a Ferrari. Dá para a gente fazer não só, né, uma análise assim de tempo e dinheiro. Se a Ferrari só vai poder gastar 145 milhões de dólares e ela tem um orçamento de 400, estamos falando aí que tem mais de 250 milhões de dólares sobrando para ela gastar. A gente sabe que o campeonato de Fórmula Indy não chega nem perto do nível de gasto de uma Fórmula 1. Ou seja, ela pode correr na Fórmula Indy, ela pode ainda correr na IMSA, no WEC ou em tantas outras categorias, numa boa, com esse orçamento, muito provavelmente. Mas a Indy, além de ter esses fatores políticos, essas conexões entre todos esses players envolvidos com a Ferrari, é um campeonato para Ferrari, vamos dizer assim, relativamente barato e, entre aspas, tecnicamente mais fácil, mais simples, do que, por exemplo, Fórmula 1 e alguns outros campeonatos de endurance com protótipos e etc. O regulamento técnico da Indy é um pouquinho menos chato e complicado do que dessas outras categorias. Então, tem vários apelos muito fortes para a Ferrari entrar nesse campeonato. Além do que, existe também uma questão de mercado, né? Ferrari, obviamente, o produto final dela é ter o apelo para o consumidor final, para ela poder vender os seus carros para cada vez mais pessoas e cada vez mais caro, né? Claro que a Ferrari não é uma produtora em massa de carro, mas ela quer cada vez aumentar mais esse apelo e, obviamente, os Estados Unidos é um mercado monstruoso para isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, um headline da Ferrari tendo no seu line-up de pilotos americanos, como um Alexander Rossi, um Graham Rahal, que fantástico para o marketing, para o PR da Ferrari, da Fórmula Indy, de todos os envolvidos. Isso ia ser um marco fantástico e, obviamente, um combustível excelente para as equipes de marketing explorarem e um catalisador aqui no mercado americano para a marca da Ferrari, com certeza. Eu aposto que em 2022 a gente vai ter um carro da Ferrari no grid da Fórmula Indy. Vamos ver? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. O canal precisa de toda a ajuda possível. Seja bem-vindo à Car Family. Espero que você volte e a gente se vê na próxima. Valeu!